Samanta, bom dia, Samanta, tudo bem? Nós não estamos escutando você, eu acho que o seu microfone está desativado, Samanta. Me desculpe, bom dia. Opa, bom dia, tudo bem? Seja bem-vinda. Vamos chamar os demais convidados. O Caio Bi, do Movimento Brasil Competitivo. Bom dia, Caio Bi. Bom dia, Haroldo, bom dia, Samanta, bom dia aí aos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito bem, e o presidente da Fundação Nacional da Qualidade, o Ronald Daucha. Bom dia, Daucha, como vai? Tudo bem? Bom dia, Haroldo, Samanta, Rogério, bom dia para vocês também, a todos que nos ouvem. Muito bem. E vamos chamar o nosso moderador, o Reinaldo Ferraz, membro da ABQ. Reinaldo, agora você com a palavra, Reinaldo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Haroldo. Obrigado, Samanta, Daucha, Rogério Carbi. Estamos muito atrasados, então vamos dar uma acelerada no nosso painel. Né? E lembrando só, viu, Ferraz, o Caio Bi, ele tem um compromisso agora, no máximo, meio-dia e 30. Vamos honrar isso aí, porque nós nos atrasamos. Isso, exatamente. E para não prejudicar o compromisso do Caio Bi, por favor. Vamos lá, por favor. Nós estamos com um tema bastante instigante. Né? A qualidade, a gestão e a competitividade. E temos problemas. Lá atrás, na década de 70, quando o problema era a qualidade do produto, olhando de hoje, foi relativamente fácil vencer as ferramentas de gestão da qualidade que naquele momento foram criadas. Agora o esquema é muito mais complexo, mas muito, em função das mudanças que se processaram naturalmente com o desenvolvimento da tecnologia, mas principalmente em função das notícias mais recentes, precipitadas pela pandemia. Então, de fato, como lembrou um palestrante atrás, o mundo mudou. Né? Então, a Samanta está com um tema difícil, porque como medir produtividade num modo de trabalho diferente, que é o que está se avizinhando agora para o pós-pandemia. Como refinar essa medição, lembrando que a produtividade é o calcanhar de Aquiles da economia brasileira. Samanta. Bom dia, vou tentar aqui compartilhar minha tela. Vocês já estão visualizando a apresentação? Pessoal, vocês estão visualizando? Sim. Estamos sim. Tudo bem, então. Começar falando sobre como a gente pode aumentar a produção de uma economia, já que a gente vai falar um pouquinho sobre medidas de produtividade. A produção de uma economia pode aumentar se você utilizar mais fatores de produção, mas aí esse crescimento vai estar limitado. Fatores de produção é o trabalho, é o capital, são os recursos naturais, os insumos intermediários. Esse crescimento vai estar limitado pela disponibilidade desses recursos. É um pouco que a gente ilustra com a imagem. A gente tem aí uma cadeia alimentar, a gente tem um felino e as lebres, e esse gráfico mostra uma correlação entre eles. Quando a população de lebres cai, a população de felinos cai também, né? Uma correlação positiva. Então, nesse sentido, o crescimento está limitado pela oferta de recursos. Uma outra via de aumentar a produção é aumentando a produtividade, é utilizando a quantidade de recursos disponíveis de forma mais eficiente. E aí a gente ultrapassa esse limite para crescimento da produção. E aí a gente entra um pouco na discussão das medidas de produtividade e quais são as principais delas. Esse ponto que o Reinaldo coloca da tendência acelerada na Covid, e aí a gente tem intangíveis ganhando mais importância e dificultando as medições. Aqui eu vou falar sobre as duas principais medidas que a gente encontra na literatura econômica. Essas questões afetadas pelas tendências recentes, elas estão começando a acontecer, essas discussões. As medidas elas podem ser classificadas em unifatores, que é o caso da produtividade do trabalho, que é a razão entre uma medida de volume de produção, que é um volume produzido, por exemplo, e uma medida de trabalho, que pode ser o número de trabalhadores ou as horas trabalhadas. Essa medida ela é de fácil cômputo, você calcula ela facilmente,
mas ela pode gerar resultados distorcidos, porque você está deixando de olhar a variação no grau de utilização dos demais fatores de produção, como, por exemplo, as máquinas. Então, vou dar um exemplo. Você pode estar utilizando mais a sua capacidade instalada, então você está utilizando mais o fator capital, e isso vai resultar num aumento da produtividade do trabalho. Você vai interpretar erroneamente que a empresa ficou mais produtiva, porque tem mais produto por trabalhador, enquanto, na verdade, ela está empregando mais o fator capital. E aí as medidas multifatores, que levam em conta o grau de variação na utilização de um conjunto de fatores de produção, elas são menos sujeitas a essas distorções. Então, a gente tem as medidas multifatores que levam em consideração o trabalho e o capital, por exemplo, o estoque de trabalho e o estoque de capital. No entanto, elas são de difícil obtenção, principalmente para comparação internacional e para períodos longos. E por isso, o que a gente mais encontra na literatura são as medidas de produtividade do trabalho. E aí eu volto para a nossa questão, que é só a produtividade do trabalho, só o aumento da produtividade total dos fatores, produtividade do trabalho, que vai permitir que a economia produza mais e consuma mais, utilizando a mesma quantidade de recursos. Então, a economia não vai incorrer em custos se ela utiliza os recursos que ela possui de forma mais eficiente. Então, você não precisa de mais trabalho que te leva a perder horas de lazer. Você não precisa de mais recursos que reduzam as suas reservas de recursos naturais. Você não precisa investir mais em capital que diminui, né, o seu consumo corrente. Então, são custos para a sociedade que você evita ao aumentar a produtividade. E como é que a gente eleva a produtividade? O principal meio que permite que a produtividade cresça de forma sustentada, que não tenha limites, é a inovação. A inovação tecnológica das máquinas, as inovações organizacionais, as novas práticas de gestão, o aumento da qualidade, dos produtos, dos processos, as inovações de design, são todas mudanças tecnológicas que fazem com que a gente utilize a mesma quantidade de recursos e consiga produzir e consumir uma maior quantidade de bens e serviços. Alguém não é comigo, né? Que eu escutei. Eu esqueci de comentar aqui no gráfico, chamar a atenção para o gráfico. A gente tem a produtividade, né, o produto e o emprego, o produto e as horas trabalhadas, no caso, a produtividade do trabalho do setor empresarial dos Estados Unidos, uma série longa, começando em 47, a gente observa que a produção cresce muito mais que as horas trabalhadas. Então, a produção cresce mais de 9 vezes e as horas trabalhadas é muito menos. Então, a gente tem aí o retrato do que o aumento da eficiência permite. Esse gráfico mostra a renda per capita do Reino Unido, o PIB per capita, né? Então, a gente é uma proxy da produtividade. A gente tem uma medida de produção, os bens e serviços disponíveis sobre a população do país, né? É isso que a gente está falando. E aí a gente vê que se a gente se limitasse pela quantidade de recursos disponíveis, talvez não tivéssemos chegado tão longe. Então, temos aí as revoluções industriais, que são inovações, grandes inovações, que ocorreram e permitiram que as sociedades aumentassem o seu padrão de vida, né? Esse crescimento aí da renda per capita, com as marcas aí das revoluções industriais. E agora não poderíamos deixar de falar da quarta revolução, que é a integração do mundo físico com o mundo digital, que eu vou falar dela aqui mais à frente, que tem tudo a ver com o que a gente precisa fazer para voltar a crescer, a elevar a produtividade de maneira sustentada. Não importa a medida, infelizmente, se a gente está falando de produtividade do trabalho, se a gente está falando de produtividade total dos fatores. O fato é que o baixo crescimento da produtividade do Brasil e também os elevados custos sistêmicos, também conhecidos como custo Brasil, resultam na baixa competitividade da indústria brasileira, das empresas industriais e, consequentemente, do Brasil. Até 2014, a indústria brasileira estava entre as 10 maiores do mundo,
desde 2014, a gente teve uma crise econômica grave em 2015 e 2016. Desde lá, a gente vem perdendo espaço na economia mundial, no mercado doméstico e na economia mundial, e hoje estamos na 14ª posição. Então, reflete a nossa falta de competitividade. E aí, o que nós precisamos fazer? Essa medida de produtividade do trabalho que eu trouxe, ele é um pouco diferente. O que a gente faz aí é comparar a produtividade de trabalho do Brasil, da indústria brasileira, com a produtividade média dos principais parceiros do Brasil. E aí eu tenho um indicador relativo, se a minha produtividade está crescendo, como está crescendo a produtividade dos parceiros. É a mesma ideia do ranking de competitividade do lado, que é uma publicação anual da CNI, que a gente compara em vários fatores sistêmicos, né, que dizem respeito a esses custos sistêmicos, compara os dados do Brasil com os dados de outras 17 economias similares a ele. Por quê? A gente se mexe, mas os outros países também estão se mexendo, os nossos competidores também estão se mexendo, então, para a gente ter uma ideia de como a nossa competitividade está evoluindo, essa comparação é necessária. E aí o indicador de produtividade do trabalho efetivo mostra que ele é um indicador que vem em queda, começou a se recuperar, recuperou-se um pouco no momento recente, que tem a ver com a crise, com a saída da crise. Em 2015 e 2016, a gente tem dois efeitos, um efeito comportamento e um efeito de composição. As empresas, elas se esforçam mais para sair da crise e os trabalhadores também se esforçam mais para se manter no mercado, e a gente tem um efeito composição. As empresas que são menos produtivas tendem a fechar as portas, assim como os empregados que são menos produtivos tendem a ser dispensados pelas empresas. A gente tem dois efeitos que explicam o aumento da produtividade nas saídas das crises. O que a gente viu no Brasil? As empresas se esforçaram, elas adotaram medidas de baixo custo, principalmente medidas de gestão. A gente tem pesquisas que mostram a baixa qualidade da gestão quando medida com base na adoção de práticas e técnicas da manufatura enxuta. A maioria das empresas utiliza um baixo número de técnicas, então há espaço para melhoria da qualidade da gestão no Brasil. Então, essas pequenas mudanças de baixo custo geram um impacto importante na produtividade, mas aí as empresas chegam num limite, que é a necessidade de fazer investimentos mais pesados em máquinas mais modernas, em capacitação, e aí elas precisam de ter um ambiente propício ao investimento, né? Então, o que a gente precisa fazer para recuperar a produtividade, para que a gente volte a crescer de maneira sustentada? As ações passam tanto por dentro das empresas industriais, como fora. Então, a gente precisa combater os gargalos antigos. O desafio é muito grande, porque além de combater os gargalos antigos, ao mesmo tempo, temos que enfrentar os novos desafios, né? Que é a questão da digitalização. Os gargalos antigos, para citar alguns, o nosso sistema tributário, que é complexo, que é cumulativo, que onera investimento e onera exportação. Então, a gente precisa de uma reforma ampla para que a gente pare de ficar atrás por conta da complexidade do sistema tributário. Os custos para financiamento das empresas é um dos mais elevados. O Competitividade Brasil mostra, entre 18 países, que o Brasil, apesar das quedas recentes na taxa de juros, no spread bancário por conta da crise, continuamos como o país com a mais alta taxa de juros real de curto prazo e o maior spread bancário. Então, é o alto custo do financiamento para as empresas. Tem a questão da qualidade da educação. Sempre tivemos um problema de qualidade. Quando a gente olha para os gastos feitos em educação, em termos do PIB, não estamos mal colocados, ficamos bem colocados, mas quando olhamos em termos de resultado, o resultado é ruim. Quando a gente pega o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes do Ensino Médio, da OCDE, o PISA, o Brasil está entre os últimos colocados na avaliação das 3 provas, de matemática, leitura e ciências. Então, se a gente está pensando nesse novo desafio, que é transitar para a indústria 4.0, aumentar a qualidade da educação é essencial. Então, a gente precisa combater os gargalos antigos e enfrentar os novos. Para isso, a gente precisa de investimento público em pesquisa e inovação, para as empresas transitarem para a indústria 4.0. As tecnologias digitais, que a gente já está ouvindo falar há algum tempo, a inteligência artificial, a computação em nuvem, a IoT, são todas tecnologias que as empresas precisam adotar para que elas se mantenham competitivas. Como eu disse, os nossos principais competidores estão adotando essas tecnologias de maneira acelerada para recuperar o seu espaço
no mercado mundial. Então, Estados Unidos, Alemanha, China, Coreia do Sul e Japão. É, por exemplo, o caso da tecnologia 5G, o leilão que nós tivemos recentemente. A infraestrutura 5G precisa ser desenvolvida de maneira mais rápida. Os nossos competidores já estão fazendo isso. Ela viabiliza e potencializa as tecnologias digitais que vão ter um impacto significativo na produtividade e na qualidade das empresas. Associado a isso, tem que estar a elevação da qualidade da gestão. Os frutos que vão vir daí serão completos se a estratégia estiver associada a um processo produtivo organizado. Então, o investimento na gestão tem que acontecer junto. E a capacitação dos trabalhadores para esse novo mundo digital. Além de uma reforma do ensino, a gente vai precisar reeducar o estoque de trabalhadores atual para esse novo mundo digital. Então, acho que eram essas principais ideias que eu queria deixar aqui. Muito obrigada. Ok, Samantha, muitíssimo obrigado. Nós vamos fazer uma inversão. Então, o Rogério tem um compromisso daqui a pouco, então vamos ouvi-lo primeiro. Rogério. Bom dia a todos, ou agora já recém boa tarde. Obrigado, Reinaldo, pela inversão e obrigado, Dalcha, aí também por eu poder falar antes. Bem, a Samantha fez um extraordinário leitura do ambiente, do cenário e, de alguma forma, ela tocou os diversos pontos, né? Eu, como conselheiro executivo aqui do Movimento Brasil Competitivo, e aí um grande prazer de que este ano estamos completando aí 20 anos dessa batalha na promoção do ganho de competitividade para o setor produtivo brasileiro, né? Por vezes a gente faz essas apresentações, né, e normalmente tem nos chamado aqui junto com o Dalcha, né, e é interessante porque normalmente eu falo aqui da competitividade porta para fora da empresa, e o Dalcha acaba versando mais sobre a competitividade porta para dentro da empresa, né? E aí foi interessante porque a Samantha, de alguma forma, fez o resumo desses dois conjuntos aqui, e acho que é super interessante. Vou comentar um pouco, então, mais fortemente da perspectiva e da forma que a gente está vendo essa competitividade porta para fora da empresa e explorando um pouco mais alguns pontos da apresentação aqui da Samantha, né? Começando ele pela questão do custo Brasil, né? Um dos pilares que ela colocou num dos últimos slides, a questão do custo Brasil. A gente teve a oportunidade de desenvolver, junto ao Ministério da Economia, no início do ano de 2019, né, logo na entrada, a avaliação desse custo Brasil, né? E foi interessante nessa conversa com o Ministério da Economia, quando eles viraram e verbalizaram que eles recebem diversos desses estudos dos diversos setores da economia, mas por vezes os estudos não conversavam entre si, né? Então o próprio governo por vezes tinha dificuldade de conseguir tangibilizar o que é esse custo Brasil, né? Então o que é e qual o tamanho dele. E foi a partir dessa provocação que o MBC, junto com diversas associações setoriais, e teve a participação fundamental da CNI, né, dos técnicos da CNI, na elaboração desse estudo, a gente conseguiu fazer uma releitura desses diversos estudos setoriais, seja da indústria, mas também dos diversos setores da economia, para tentar mapear esse custo do Brasil, né, para tentar, de alguma forma, criar essa linguagem comum desses diversos estudos. Se me permitirem, eu vou compartilhar esse resultado, né, desse estudo. Espera aí. Conseguem ver a minha tela? Um momentinho só. Bem, então, nessa releitura, a gente conseguiu mapear o que a gente chama aqui da mandala do custo Brasil, né, que são os 12 capítulos. Esses 12 capítulos muito bem resumidos ali na apresentação da Samantha, mas de alguma forma essa mandala, ela percorre aqui como se fosse o próprio ciclo de vida de uma organização, desde os desafios de se abrir um negócio, acesso a capital, empregar capital humano, dispor de infraestrutura, fundamentalmente infraestrutura logística e de comunicação, acessar insumos básicos, fundamentalmente energia, toda a insegurança jurídico-regulatória, as dificuldades de integrar cadeias produtivas globais, importação e exportação, todos os desafios que o nosso setor produtivo tem no que diz respeito a honrar tributos, toda a burocracia que por vezes a gente encontra aqui e a dificuldade de acessar serviços públicos, os desafios de reinventar negócio, pesquisa e desenvolvimento, renovação do parque industrial, ter um ambiente competitivo justo e, no fim, quando for o caso, de retomar o negócio. Então, de alguma forma, quando a gente olha esses diversos estudos, é possível
consolidar essas visões nesses 12 grandes capítulos. A partir daí, a gente começou a mapear quais eram todos os fatores críticos de cada um desses capítulos e comparar esses fatores críticos com o desempenho médio dos países da OCDE. E foi a partir daí, então, que a gente consegue mapear quase que 36 itens, onde o Brasil apresenta um maior gap, uma maior diferença negativa em relação ao desempenho visto aí nos países da OCDE. Até aqui foi uma releitura, dos diversos estudos que já haviam sido feitos. Mas a partir da identificação desses 36 itens que estão aqui apresentados, e eu não vou nominar cada um deles, mas estão aqui apresentados, tomou-se o cuidado de achar quais seriam indicadores que, de alguma forma, pudessem avaliar o desempenho deste item no sistema produtivo brasileiro, né, e olhando o sistema produtivo, o setor produtivo, de uma forma transversal entre os diversos setores, e comparar com indicadores da OCDE. E aí utilizou-se como base o desempenho médio dos países da OCDE. Quando foi feito esta avaliação e essa mensuração, e isto é o que teve de novo nesse estudo, e foi interessante porque a conclusão desse cálculo foi bem ao final ali de 2019, quando estava recém sendo aprovada a reforma da Previdência, chegou-se aos incríveis números de 1,5 bilhões de reais, ou 1,5 trilhões de reais ao ano, quanto o setor produtivo gasta a mais por desenvolver os seus negócios no Brasil do que se estivesse desenvolvendo nas condições colocadas pela média dos países da OCDE. 1,5 trilhões de reais ao ano é quase 22% do PIB da época, né? E aí é interessante quando a gente compara isso com o retorno, né, ou o impacto previsto pela reforma da Previdência, não sei se vocês se recordam, mas ele promete entregar algo em torno de 800 a 900 bilhões de reais em 10 anos. Aqui nós estamos falando que o setor produtivo gasta a mais no Brasil 1,5 trilhões de reais do que gastaria para desenvolver os mesmos negócios com a condição colocada pela média dos países da OCDE. E mais do que ter esse 1,5 trilhões de reais, isso aqui está aberto nos diversos capítulos. Então, qual é o peso dos desafios de se abrir um negócio, de financiar, né, de acessar a capital, empregar capital humano e assim sucessivamente. Então, esse foi um resultado super interessante e que, de alguma forma, colocou luz, né, para o governo e para o setor produtivo no tamanho, né, que é esse custo do Brasil e agora colocados em número. E além desse grande número, é possível identificar aqui talvez 5 ou 6 capítulos que respondem por quase 80% desse valor. Acessar a capital, né, como colocado pela Samantha, um ponto muito importante, algo em torno de 180 a 220 bilhões de reais ao ano, esse é o custo a mais, o desafio maior. Empregar capital humano, 260 a 320 bilhões ao ano. Infraestrutura, né, fundamentalmente logística, comunicação, de 190 a 230. Insegurança jurídica, de 160 a 200. E a questão de honrar tributos, de 240 a 280 bilhões de reais ao ano. Gostaria de chamar a atenção aqui de 2 pontos, apenas para ilustrar. No que diz respeito a empregar capital humano, metade desse item que está aqui colocado, além das questões, né, dos encargos trabalhistas e também da insegurança jurídica que tem ali colocado, da judicialização, metade desse valor diz respeito à baixa qualificação dos profissionais quando entram no mercado de trabalho ou quando as empresas têm que acessar. É quase 120 bilhões de reais ao ano, é quanto o setor produtivo tem que investir nas pessoas, para a qualificação das pessoas, para que elas comecem a gerar os resultados esperados. Então, isso conversa diretamente com os gráficos apresentados ali pela Samantha. O outro ponto que é interessante, no que diz respeito a honrar tributos, quase 30% deste valor que está aí colocado diz respeito à complexidade tributária. São quase 70 bilhões de reais ao ano. E esse valor, a gente consegue mensurar isso e tangibilizar isso com um indicador que ele é super direto. No Brasil, o setor produtivo como um todo, né, de uma forma transversal, uma grande média aqui colocada, cada empresa gasta algo em torno de 1.500 horas ao ano para conseguir honrar todos os tributos. E por vezes não sabe se pagou corretamente, mas vamos lá. 1.500 horas ao ano para honrar todos os tributos. Na média dos países da OCDE, né, se a gente pegar o ponto médio ali, se gasta 160 horas ao ano para honrar todos os tributos. E por curiosidade, para pegar o país referência, gasta-se 16 horas ao ano para honrar todos os tributos.
Isso é custo Brasil. Isso é um número muito claro do desafio que a gente tem para conseguir desenvolver os nossos negócios no Brasil e tornar mais competitivo, né, um ambiente mais competitivo para que a gente consiga efetivamente concorrer aí com os produtos internacionais. Bom, além disso, no segundo passo desse trabalho, foi feito um exercício, né? Então não adianta nada só ter o diagnóstico se a gente não tiver aqui proposições. Antes que se começasse a propor novas ações, teve um segundo exercício feito em 2020, de novo, também junto com o Ministério da Economia, de mapear todas as iniciativas que já estavam dentro do governo ou que já estão dentro do governo em algum lugar, seja no executivo, em alguns dos ministérios, seja no legislativo, ou seja aonde a gente conseguiu mapear, iniciativas que de alguma forma conversem com esses 12 capítulos, conversem com esse 1,5 trilhões que tivessem algum potencial para reduzir isso. E a gente teve uma grata surpresa que a gente conseguiu mapear mais de 700 projetos e ideias. Desses 700, a gente identificou que 360 já estavam num nível de maturação que fosse possível mensurar o potencial impacto caso eles fossem completamente implementados, E se eles fossem completamente implementados, um potencial de redução de 715 bilhões. Ora, então, se por um lado a gente tem 1,5 trilhões de reais de custo Brasil, a boa notícia é que quase metade deles já existe algum tipo de ideia, algum tipo de solução, algum tipo de projeto dentro do governo que, se bem implementado, poderia reduzir quase que 50%. Essa é a boa notícia. A má notícia é que este valor não necessariamente ele está equilibrado entre os diversos capítulos da mandala. Então, se a gente olha a parte de honrar tributos, de pôr de infraestrutura, esses são itens já mais avançados. Por outro lado, se a gente olha a questão de empregar capital humano, aqui a gente tem um desafio bastante grande ainda de como avançar dentro desse capítulo, né? Bem, então, nesse momento, acho que o nosso grande desafio, por um lado, no que diz respeito a custo Brasil, identificar com bastante clareza quais são esses projetos e de que forma que a sociedade civil organizada consegue, em conjunto com o governo, tornar esses projetos ainda mais robustos e fazer com que eles consigam avançar e serem implementados na velocidade necessária. É criar uma grande mobilização no entorno desses projetos que teriam o potencial de reduzir em quase 50% desse chamado custo Brasil. Mas até aí, e aqui eu vou interromper essa apresentação, até aqui nós estamos falando em retirar, né, as amarras do Brasil, em retirar os fatores que fazem com que o Brasil fique para trás dos nossos concorrentes internacionais. Mas até aqui a gente não está falando em criar diferenciais competitivos, né? Aqui, parafraseando um pouco o nosso ministro Paulo Guedes, aqui a gente está falando em tirar aquelas bolas de ferro que estavam presas, tirar aquele piano que os nossos empresários têm que carregar. Então, a gente só está tirando o nosso lastro, né? Custo Brasil, quando a gente fala em custo Brasil, é tirar o lastro que faz com que a gente tenha um maior desafio para competir com os produtos internacionais. Mas não é isso que vai fazer com que a gente crie um setor produtivo diferenciado e que a gente ganhe competitividade, né? Nesse sentido, o MBC acredita que para esse ganho de competitividade, de tirar esse lastro e esse custo Brasil, 2 fatores são fundamentais serem trabalhados. O primeiro deles, que a Samantha muito bem falou, é aproveitar todas essas oportunidades que estão sendo criadas pelo advento da digitalização. Então, o grande desafio é como é que a gente cria diferenciais competitivos pela digitalização do setor produtivo brasileiro. De que forma que a gente consegue acelerar essa digitalização do setor produtivo para conseguir alavancar esse ganho de competitividade. E aí, conectando com o painel anterior, com que essa questão da digitalização nos permita criar ainda mais serviços que permitam, então, apresentar o setor produtivo de uma forma diferente para o cenário internacional. Então, a primeira questão é a questão da digitalização, de como isso pode avançar dentro da economia brasileira. Muito se viu avançar nos últimos 4, 6 anos no que diz respeito a governo digital, né? Então, muitos dos serviços do governo federal, principalmente estadual, em alguma medida, municipal, um pouco menos, de avanço na digitalização dos serviços de governo. Porém, ainda pouco se viu a criação de políticas que permitam uma aceleração da digitalização do setor produtivo como um todo. Essa digitalização ainda está muito a cargo das iniciativas, né, e dos desafios e de, muitas vezes, estar ali na fronteira da regulação que os empresários acabam assumindo esse risco para conseguir avançar
nessa digitalização, mas é importante, é fundamental que a gente tenha políticas mais claras para que a gente consiga avançar nessa digitalização. E Rogério, sim? eu peço que você encerre, porque a gente já passou muito. Desculpe. Encerrei. Ok, obrigado. Mas estamos mais preocupados com o próprio tempo do Caiubi, não é? Tá certo, Caiubi? Então, honramos aí o nosso compromisso, 11h30, meio-dia e 32, horário de Brasília. Vamos honrar o seu compromisso. Sinta-se à vontade, caso você queira se ausentar. E caso também queira fazer algumas considerações finais para você poder se ausentar da nossa sala. Tá bem, obrigado a todos. Desculpa aí o incômodo, mas realmente eu tenho... Desculpe, Rogério. Obrigado, pessoal. Obrigado, Rogério. Reinaldo, você com a palavra, Reinaldo. Sim, agora vamos ouvir o Dauscher. Como nós comentamos, não vamos ter perguntas. As perguntas serão dirigidas aos palestrantes, ao final, e a gente publica no site da ABQ. Vamos só ouvir de uma maneira muito concisa o que cada um tem a dizer. Né? Tá bom. Ok. Haroldo, Reinaldo, obrigado aí pelo convite, a todos que nos assistem. Uma boa tarde, né? E eu já soube faz 1 hora e pouco que nós íamos, né, já estávamos atrasados em meia hora em função dos interessantes debates do início da manhã. Então eu decidi mudar um pouco o foco aqui, já que eu entendi que seria interessante a gente reduzir para 5 minutos o bate-papo de cada um. Então, e como não haveria debate, eu decidi mudar um pouco o foco. Alterei a apresentação para mostrar um pouco o que nós, FNQ, hoje estamos fazendo, né, exatamente para atender, né, o foco, o título do evento. Então, como é que a gente pode melhorar a competitividade através da gestão. Então, eu vou mostrar alguns slides aqui, vocês me avisem. Aqui a opção... Compartilhar. Aqui é só a opção de compartilhar tudo, não é isso? A tela. Aí na tela você escolhe aí a apresentação. Ah, tá. Então eu ponho primeiro na tela, é isso? Você aí... põe no modo apresentação o seu slide PowerPoint, aí vai no aplicativo, compartilhar, aí aparece a opção de compartilhar. Aí você, então me diga então se está compartilhando. Assim que vier, eu coloco aqui na tela para o pessoal dar. Você consegue ver? Ainda não está sendo compartilhado ainda. Desculpa, Application Windows, agora entendi. Isso. Vamos lá. Chegando, eu já jogo na tela. Agora sim. Né? Agora então, sim, Dauscher. Tá bom. Então eu vou falar um pouco da FNQ rapidinho, mas já no intuito de dar sequência a um raciocínio lógico. Bom, quem não conhece FNQ ou esqueceu, né? Nós fizemos 30 anos faz poucas semanas, né? Fomos fundados, né, idealizados por essas 39 empresas, seus CEOs, com o intuito de preparar as empresas brasileiras a se tornarem mais competitivas. Né? E aí, desde 2005, a FNQ fez uma ampliação em cima do seu foco de qualidade para qualidade da gestão, né? E desde lá, então, nós estamos desenvolvendo novos modelos, estamos na 21ª edição do modelo de excelência de gestão, e, sem dúvida, evoluindo, né, nessa linha de tornar o modelo toda vez mais atualizado, com melhorias, né, mas também com foco lateral de procurar outras, vamos dizer assim, outras aplicações ou outras demandas que não só o modelo base. Então, é sobre isso que eu vou falar um pouquinho. O modelo todo mundo conhece, o Tangram, com 8 fundamentos, vários temas, são 107 processos derivados, né, desses 8 fundamentos, e né, o que nos diferencia em relação a outras empresas, consultorias, etc., que o nosso diagnóstico, ele pressupõe que a avaliação mostre se os processos em si têm uma continuidade, eles vão evoluindo, ou só existe o processo ou não. Então, a gente avalia também se eles né, são administrados segundo o PDCL. Usamos uma ferramenta que chama autoavaliação assistida, onde a gente vai nas empresas, nas organizações, define multiplicadores das empresas que essas pessoas que fazem junto conosco as visitas, as entrevistas. Então, esse é o processo, e ao final a gente entrega para o cliente um diagnóstico, um radar, a gente chama de diagnóstico de maturidade de gestão,
que a empresa, então, pode então, avaliar ou decidir como é que ela vai trabalhar os fundamentos para melhor resolvê-los. Bom, a gente decidiu, né, inovar também, como se fala muito em inovação, não no processo tradicional de ter a ideia, né, e a partir daí desenvolver, mesmo como MVP, mas a gente decidiu verificar no mercado, né, chama o mercado na sociedade, o que mais se espera, o que mais se deseja, o que mais, né, é procurado hoje. Então, nós desenvolvemos uma série de MEGs, eu vou falar assim, derivados do nosso MEG base. Então, hoje nós temos nosso portfólio, se eu posso dizer, em termos de apoio, né, gestão, né, específica, um MEG dedicado a recursos humanos, um MEG dedicado à área de saúde, hospitais e clínicas, um MEG que desenhamos junto com o Sescop na área de cooperativas, um MEG que foi desenvolvido na época com o Sebrae, micro e pequenas empresas. Temos um MEG, né, desenvolvido junto com o governo de transferência de recursos, o MEG Inovação, né, um tema muito importante, o MEG específico que desenhamos com a ABRAD, que é a Associação de Distribuidores de Energia Elétrica, o MEG ESG, né, um tema super atual, e o MEG Municípios. Eu vou me deter em 2 ou 3 desses MEGs para entrar um pouco mais em detalhe. O MEG de gestão da liderança, o MEG RH, está disponível se alguém quiser fazer um autodiagnóstico rápido no nosso site, gratuitamente, e ele envolve, né, uma avaliação não só dos aspectos de controle, como os aspectos de aprendizado. Nós temos um MEG que nós desenhamos, né, para inovação, que põe uma lupa especificamente nos processos de inovação da empresa. Nós sempre mantemos, né, os fundamentos do MEG, mas aqueles que são específicos de inovação, nós demos, então, uma ampliada, né, com subtemas para avaliar, né, a sua maturidade. O MEG ESG, o recém-desenvolvido, né, Environment, Social and Governance, é um tema, é um processo muito procurado hoje, principalmente por acionistas e investidores, para ver qual é a garantia, a solidez da organização que estão investindo, né, para ter o mínimo de segurança. Então, ele é baseado no nosso modelo também, né? Ele tem 2 entradas, uma entrada horizontal para aquelas empresas que querem rodar o próprio modelo, a própria avaliação do MEG, sem conhecer sua maturidade, mas aproveitar nesse processo, né, com alguns dias a mais, para ver como é que está ou estaria, né, a maturidade em ESG nas 3 colunas, né? Ou nós temos uma abordagem também vertical, que se a empresa tiver interesse só em avaliar como é que está a gestão em ESG. Usamos os mesmos critérios, processos do MEG, adicionamos alguns, né, a mais, porque o ESG exige, mas então nós temos aí uma forma de avaliar também, sem necessariamente passar para ele como a empresa está nos seus outros fundamentos. Então, o modelo ESG está pronto e nós já estamos aplicando ele em alguns casos aí. E como é um tema necessário e que os acionistas e os investidores também têm interesse, a gente gerou, então fez uma parceria com uma empresa, e hoje nós geramos, né, indicadores numa plataforma online para que possam ser avaliados, né, constantemente monitorados. Um outro modelo que eu comentei, que foi desenvolvido junto com o Ministério da Economia, né, que usa a metodologia para transferência de recursos. Acho que no primeiro painel se falou desse. Então, a grande vantagem é que praticamente tem algumas mudanças em relação ao MEG, ele é usado para essa avaliação. Se usa esse nome MEG-TR, né, mas na verdade é um MEG que, né, transformou um pouco o conceito de cliente para cidadão, obviamente, e como é uma transferência de recursos, ele não trabalha com processos, mas trabalha com projetos. Mas, como eu falei, ele tem foco em transferência, ele apenas foca em projetos, tem seis fundamentos apenas, e ele não tem um fundamento, por exemplo, adaptabilidade, que é super importante se fosse aplicar para uma cidade inteira, por exemplo. E tem uma régua reduzida suficiente, né, para avaliar a transferência, né, no caso de cidades menores. E foi desenvolvida uma plataforma muito interessante na época, né, e de muito fácil uso para que as cidades, né, os municípios possam usar no intuito de viabilizar, né, a transferência mais rápida e descomplicada, desde que o município mostre que tenha o mínimo de maturidade, né, necessária em volta do projeto requisitado.
Bom, o mais recente é o MEG Municípios, né, que é um MEG específico para avaliar a maturidade, né, das cidades no Brasil. Estamos também começando já pilotos. Ele foi desenvolvido em cima do MEG também, mas também com, né, o Dagnino deve estar nos ouvindo, está nos ajudando bastante o Dagnino, nos fazendo essa integração com a ISO 18091, né? E também a Débora Arocha, que foi do governo até alguns meses atrás, está nos auxiliando bastante, porque ela foi, né, ela que desenvolveu no governo o guia do prefeito. Então, com essas duas pessoas, mais uma equipe interna, nós estamos, então, desenvolvemos o MEG Municípios, e ele, praticamente, além dos temas do próprio MEG, ele inclui, né, encaixa os 39 indicadores, né, da ISO, né, que também distribui os 17 objetivos, né, da ONU, né, os 8 sustentáveis da ONU, e nos 4 quadrantes. Então, o que nós geramos depois, junto com esse radar específico, né, da correlação, né, entre os objetivos, né, da ONU com os indicadores da cidade. Então, o nosso modelo hoje, também baseado no MEG, ele trabalha os 39 indicadores, né, por quadrante, relacionados com os processos já existentes. Então, faz esse batimento com a ISO 18091 e também, né, com o guia do prefeito. Então, no fim, nós também geramos, da mesma forma com o MEG básico, para os municípios, um gráfico da radar onde o prefeito, as secretarias podem decidir, né, como priorizar as melhorias. E aí, só como mensagem final, né, em função de que nós saímos um pouco do foco só do modelo básico para a gente conversar mais com os interessados, então eu sempre brinco, eu gosto de acabar minhas apresentações com essas figurinhas, que é a primeira página de um jornal de Manaus de 1904, onde se comenta que um ônibus perdeu o controle e atingiu uma velhinha nessa casa aí, né? Eu sempre pergunto, né, para os meus alunos, mas que idade tinha essa velhinha? Então, na época, o padrão de ser velho era 40 anos. Então, a gente sempre fica atento, né, que os padrões mudam constantemente e não sentem nos padrões, né? E a outra mensagem que eu sempre passo nessa linha, né? Isso foi um resumo do Summit 2017 da Singularity University. Eu gosto muito de mostrar, quer dizer, o Vale do Silício tem uma palavra para o fracasso. Qual que é? Se fosse abrir aqui 10 minutos, haviam várias sugestões, mas provavelmente essa seria a última, né? É a experiência, tá? Então, da mesma forma como nós saímos do MEG clássico e vamos continuar, mas estamos abrindo, a experiência. Nunca sente na tua experiência, porque tua experiência vale até hoje, né? Mas não vai valer para amanhã, né? O conhecimento você consegue de uma forma direta e indireta, mas a experiência não é o único que você precisa. Então, nessa linha, só para terminar, Reinaldo, nós oferecemos a cada 2 semanas gratuitamente um webinar, acho que alguns até já participaram, com vários papas aí de vários temas. Então, cada 2 semanas gratuitamente, nós temos aí um bate-papo, aí já foram várias pessoas, inclusive a Débora. Então, convido a vocês, né? O Reinaldo sempre tem, o Haroldo tem sempre compartilhado isso, eu agradeço bastante. O próximo vai ser semana que vem com o Antônio Lacerda, falando sobre política industrial, ainda é necessária ou não. Então, agradeço bastante o convite, desculpa a correria, que eu também tenho um evento a 1h30 externo, então preciso sair de casa para chegar lá a tempo, mas, novamente, obrigado pelo convite e desculpe a correria. Até mais, tchau, tchau. Obrigado, Ralf. Sobre experiência, o nosso escritor falecido, Pedro Nava, tinha uma frase, né? Experiência como um carro de noite com os 2 faróis voltados para trás. Ótimo. E pode ser um carro potente, não importa. Né? Pois é. Ok, muito obrigado, Haroldo.